estão pesando mais sobre nossos ombros. E nesse momento é importante a gente entender que o amor de Deus, ele existe. Existe, gente. O amor de Deus é real. Ele é tão real quanto a nossa vida, ele é tão real quanto o que a gente está tocando aqui agora, ele é tão real quanto aquilo que a gente está sentindo. Então o amor de Deus, além de existir, ele está ao nosso lado. Só que muitas vezes a gente não está percebendo essa presença amorosa, porque a gente, em vez de parar para aceitar certas situações da vida, a gente está gastando muita energia brigando com a vida. Às vezes a gente está numa postura em relação à vida bélica, de a gente brigar com as coisas, não aceitar, ou a gente desistir, ou a gente se cansar, desanimar. Mas o amor de Deus, ele existe, está aí. E o que a gente precisa fortalecer são os nossos elos com Deus, são os nossos elos com o que há de sagrado na nossa vida. Quando a gente fala descansa o coração no amor de Deus, descansa seu coração, seus problemas, suas dificuldades, suas dores, no lugar que você vai se sentir mais acolhido no universo, que é no coração de Deus, que é a nossa verdadeira casa. Porque se eu te contar que você é feita dessa substância, que você é feito dessa substância, que foi isso que criou a sua vida, foi o amor de Deus que criou a sua vida. Você realmente foi criado à imagem e semelhança. E nós todos temos em nós essa luz, essa força, essa propensão a amar como o próprio Deus é amor. Só que muitas vezes a vida vai nos cansando. A vida às vezes bate forte, né, na nossa porta. E isso vai fazendo com que a gente vai perdendo essa lembrança de que sim, nós somos amor. De que a gente tem a propensão de amar. E que mais do que essa certeza de que nós somos feitos de amor, a gente tem essa certeza de que o amor de Deus existe e ele está aí para nos abraçar. Para a gente recorrer no momento que a gente precisa. Para a gente recorrer no momento que a gente também está muito feliz. Ou recorrer em todos os momentos. Então, esse lugar sagrado, que é o coração de Deus, ele existe. E a gente pode encontrar ele dentro do nosso próprio coração. E a gente saber repousar as nossas dores, as nossas dificuldades nesse amor, é entender que está tudo bem. Que está tudo certo diante do amor de Deus. Que está tudo certo diante dos planos de Deus. E que a gente vai, muitas vezes o que a gente precisa é melhorar o nosso entendimento. Muitas vezes o que a gente precisa é melhorar a forma com que a gente vai ver, com que a gente vai interpretar a nossa vida. Com que a gente vai acolher ou não as coisas que nos acontecem. Porque o que acontece? A gente quer muito, a gente reza o Pai Nosso falando seja feita a vossa vontade, se você reza ou se você tem outro credo, enfim, você faça uma oração dentro da sua fé, entregando, né, que sempre tem alguma oração de entrega, né, de confiança da nossa vida a Deus. Só que no fundo a gente fica aqui na nossa vida como crianças mimadas, esperneando, querendo que seja feita a nossa vontade. Que não é a vossa, é a nossa. E às vezes a gente briga porque a gente acha que as coisas não estão acontecendo da forma que a gente esperava. E isso que é problema. O que é problema? É uma coisa que a gente não está aceitando bem. É uma coisa que não foi desejada por nós, que não foi esperada. É um problema. Mas muitas vezes os nossos problemas ou as nossas dores são as maiores escolas que a gente tem. Porque se a gente começar a olhar para eles, gente, com um olhar com maior fé, e fé, gente, é algo que nos traz uma força imensa, nós vamos transformar os nossos problemas em caminhos para a nossa conquista, em caminhos para a nossa vitória. Eu achei muito interessante que eu vi um filme um dia desses que chama Walt Antes do Disney, e conta a história do Walt Disney. E é muito bonito, né? Porque mostra a questão da superação. E o maior símbolo da vida dele de derrota foi quando ele morou nas ruas. E ele comia a comida que estava no lixo, nas latas de lixo. Porque ele chegou numa situação muito difícil da vida. E quando ele começou a morar na rua, quando ele não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, e começou a dormir na rua, ele fez um amigo, que era um rato. Que o rato ficava lá passando por ele, e ele começou a conversar com o rato, porque ele não tinha, estava perdendo, né, a lucidez, não tinha para onde ir. E esse maior símbolo da derrota dele, que foi ele estar na sarjeta, na rua, conversando com o rato, foi o maior símbolo também do sucesso dele. Porque daí ele fez depois o Mickey, que é o maior símbolo do sucesso do Walt Disney. Então, a gente pode transformar, dependendo da forma que a gente olha a nossa vida,
Nos momentos de maior dor, nossa, o momento que a gente está sentindo maior dor, ser um momento também que abriu as maiores janelas, as mais importantes portas que a gente poderia ter para a gente descobrir certas coisas, para a gente fazer nossas conquistas, para a gente vencer aquilo que a gente precisa. E isso a gente entende quando a gente está com a nossa fé fortalecida. Sabe por quê, gente? Porque felicidade não é um resultado. Felicidade não é um resultado. Felicidade é um estado de espírito. E é um estado de espírito quando a nossa fé está fortalecida. É um estado de espírito quando a gente sente realmente dentro do nosso coração essa força que é uma força realmente sobrenatural. Porque é sobrenatural, é uma força que vem de Deus, vem do amor de Deus. E eu tô falando Deus aqui, gente, dentro do seu entendimento, da sua espiritualidade, pode ser o nome que você quiser para denominar essa força maior, criadora de tudo, mantenedora e controladora de tudo, né? Nos Vedas fala, né? Deus como o criador, o controlador e o mantenedor de tudo. Né? Então, essa força que dá a vida, essa força que sustenta a nossa alma. Então, quando você está com o espírito fortalecido, com o estado de espírito propenso a perceber o amor de Deus em cada detalhe da sua vida, perceber o amor de Deus quando você acorda, perceber o amor de Deus quando você tropeça na escada, perceber o amor de Deus quando você está sentado à mesa com sua família, perceber o amor de Deus quando o pneu do carro fura, perceber o amor de Deus em cada momento da sua vida, na dor e na alegria, porque aí a gente percebe as lições e as mensagens que Deus quer falar ao nosso coração. Quando a gente está com essa propensão, nós estamos vivendo um estado de felicidade, porque a felicidade não é o resultado. Não é a gente chegar na linha de chegada. A felicidade é um estado de espírito que a gente constrói dentro de nós. E ela é realmente de dentro para fora. Aí você fala assim, Sara, você está falando de novo que a felicidade é de dentro para fora. Todo mundo tá até cansativo. Mas a felicidade é de dentro para fora. Porque se fosse uma condição, se a felicidade fosse algo que tem a ver com ter, pessoas bilionárias não iam estar hoje com processos depressivos, processos de tirando a própria vida, que acontece. Uma condição, pessoas que têm muita fama, que têm muito prestígio, também não teriam seus dias de dores, muitas vezes recorrendo a tratamentos para melhorar suas dores da alma. Se fosse se felicidade, né, fosse uma condição, pessoas que às vezes você fala assim, não, mas essa vida dessa pessoa, ela não tem problema externo na vida dela, ela tem helicóptero, ela tem isso, ela tem aquilo, ela pode ir para onde ela quiser, e às vezes ela está se sentindo extremamente triste, extremamente sozinha, extremamente...